Bom dia, gente. Sétimo ano de História, primeiro capítulo da apostila, tá bom? Então, a apostila nova aí, a apostila 2 de História, a partir da 153, eu vou explicar a teoria desse capítulo, tá bom? Então, esse capítulo fala sobre a expansão marítima europeia, tá? Quando tem a peste negra, após a peste negra, que matou 1/3 da Europa, houve um crescimento econômico e político. Teve a peste negra, que nós estudamos na escola, matou 1/3 da Europa, e depois desse período houve um crescimento econômico e político, tá bom? E esse crescimento vai levar à iniciativa das grandes navegações, ou seja, antes o mundo era apenas a Europa, um pedacinho da Ásia e um pedacinho da África. Eles nem sabiam onde terminava a África, tá? Era só esse pedacinho do mundo. Eles não conheciam as Américas, não conheciam o final da África, não conheciam a Oceania. Então o que acontece? A partir do final da Idade Média e início da Idade Moderna, as potências europeias começam a desenvolver as grandes navegações e buscar conhecer o planeta, buscar novas riquezas, buscar novas matérias-primas, novos mercados consumidores, tá bom? Então na primeira página fala o quê? Que Portugal foi o pioneiro dessas grandes navegações. Portugal foi o primeiro país a iniciar as grandes navegações. Ele é o pioneiro em buscar novos territórios desconhecidos. Por quê? Porque Portugal é bem na pontinha aqui do mapa, então é mais fácil para Portugal navegar pelo planeta. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, Portugal já era um reino, já era unificado, então era mais organizado para conseguir buscar essas terras, essas novas terras, tá bom? Então na primeira página fala aí e explica sobre, a primeira e na segunda página, 153 e 154 fala sobre o pioneirismo de Portugal, tá bom? Por que que ele é o primeiro? Porque ele é um reino, porque a posição geográfica é privilegiada, porque ele expulsou os árabes, tá bom? Então você tem uma série de fatores que levaram a Portugal a ser o pioneiro, tá? Dinastia de Avis. Depois, quando assume a dinastia de Avis, ou seja, a hierarquia entre os reis da família de Avis, o que acontece? É uma família que busca o mar, busca essas novas conquistas, busca o folclore, porque antes não se sabia o que tinha nos oceanos, imaginavam que tinha monstros, feras, o fim do mundo, que o mundo era quadrado, o navio chegava e caía no infinito, não se sabia o que existia além dos mares, tá bom? Então a dinastia Avis começou a desenvolver essas grandes navegações, tá bom? Então foi muito importante para a navegação portuguesa. Em 1415, a cidade de Ceuta, na África, foi o primeiro passo para as grandes navegações. Então sai de Portugal e vem aqui para Ceuta, bem na pontinha da África. Então é o pontapé inicial, o começo do jogo para as grandes navegações, tá bom? E durante esses 100 anos houve essa roedura da África, né? Os portugueses foram conhecendo cada pedacinho da África aos poucos, até chegar à sua extremidade e dar a volta, né? O objetivo estou acelerando muito. Então, ao longo dos 100 primeiros anos, eles foram conhecendo o território africano, depois eles começam a ir em direção ao Brasil, né, às Américas, tá? Então Ceuta é importante porque foi a primeira cidade, tá bom? Quais os objetivos? O que incentivava os portugueses a buscar os novos oceanos, né, a partir de 1400? O lucro, tá? Busca de ouro, prata, matéria-prima. Os árabes, eles dominavam todo o Oriente Médio, eles bloqueavam o Oriente Médio. E as Índias, Japão e China tinham muitas especiarias, muitas mercadorias. Então é importante para Portugal chegar até a Índia, China e Japão. Como toda a região era bloqueada pelos árabes, né, os descendentes do Maomé, né, os califados, a alternativa que os portugueses encontraram foi dar a volta ao redor do oceano, tá bom? Então é algo que está explicando até 155, não, até 156, tá bom? Na 157 são os objetivos, tá? Então a busca de lucro, porque os árabes bloqueavam o oceano, a fé, espalhar a fé cristã pelo mundo, tá?
e as novas tecnologias, né? A bússola, o astrolábio, a caravela. A partir de então, tem como o português se localizar e manter uma navegação plana, né, ao longo prazo, saber qual é a direção que você está indo, através dos instrumentos e do barco adequado para a tal viagem, tá bom? Espanha. Depois que Portugal deu a volta aqui, fez a roedura da África, conheceu a África, né, o Vasco da Gama, o Bartolomeu Dias, Bartolomeu de Gusmão, o que vai acontecer? O Cristóvão Colombo, ele vai oferecer outro caminho. Ele vai falar, não, vamos sair daqui, em vez de dar a volta na África, vamos dar a volta pelo oeste. E não se sabia o que tinha lá, não se sabia que as Américas existiam. Então os portugueses não aceitaram isso, acharam que isso era loucura. Ele bateu na porta do reino espanhol e o reino espanhol financiou essas viagens ultramarinas. Então o que vai acontecer? Cristóvão Colombo, financiado pela Espanha, vai acabar descobrindo a América, meio que por acaso. Ele chega às Américas e acha que chegou nas Índias, então por isso ele chama os nativos de índios, tá bom? Então os índios são chamados de índios porque o Colombo e o Américo Vespúcio, por isso que é o nome continente América, porque o Américo Vespúcio estava nessa frota, vai acabar achando, né? Descobrindo não, achando o território americano, tá bom? Em 1498. Então a Espanha, o principal cara da Espanha foi o Cristóvão Colombo. A Espanha não aceitou o projeto dele, então Portugal não aceitou o projeto dele, a Espanha foi lá, bancou, ele achou as Américas e aí o mundo finalmente foi totalmente descoberto, né? Ainda faltava a Oceania, que eles descobriram até em 1776, então a partir das grandes navegações, Portugal e Espanha descobriram o tamanho da África, descobriram os oceanos, a rota dos oceanos, descobriram a América, então foi a importância das grandes navegações, tá bom? Então na 159 fala sobre a expansão marítima espanhola, sobre a iniciativa do Cristóvão Colombo. Tchau, até a próxima.